Bom dia, obrigado a Esther, obrigado ao Murilo. A nossa ideia é justamente isso, geralmente quando me pedem para poder falar um pouco sobre esse design contemporâneo, esse design jovem, esse design colecionável, eu nunca gosto de estar sozinho, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. E o Made é um exemplo disso. Se vocês forem no JOC, vocês vão ver, é uma união de todo mundo trabalhando, seja na parte da administração, seja na parte da criação artística, seja na parte da organização. Mas eu acho que os atores, vamos dizer assim, principais, os leading roles, são sempre eles, são sempre os jovens, que a gente sempre faz um trabalho, a gente sempre busca trazer novidades, sempre para poder estar mostrando e abrindo portas para eles. Isso a gente vem fazendo desde 2013, eu digo com bastante propriedade, com bastante critério, e o resultado disso é que cada vez mais esses jovens têm aproveitado essas aberturas de porta e têm usado e traçado seus caminhos. Então, por outro lado, isso nos dá muita satisfação, porque como ninguém tem nada, vamos dizer assim, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de nada nessa vida, é uma forma de você abrir a porta e fazer com que esse jovem saia e que ele comece a trilhar seus caminhos e ir adiante. O trabalho com a Belas Artes, como a Esther colocou, e o trabalho com a Ornari aqui também é muito gratificante, porque é uma etapa que a gente já, todo mundo é jovem, até nós somos jovens, mas o jovem que a gente fala do fresco, do bem fresquinho mesmo, que são ainda os alunos que vocês veem aqui nesses trabalhos, isso aqui é tudo trabalho de gente que ainda está estudando, mas que tiveram a seriedade, tiveram o compromisso de entrega, tiveram a responsabilidade de estar vindo para uma Ornari, eles não estão indo para qualquer loja, quer dizer, eles sabem do pensamento de criação do Chatan, o nível de exigência que o Chatan tem nos seus produtos quando vocês olham na Ornari. Então, eles também foram imbuídos de tudo isso e apresentaram essas peças aqui, que é essa coisa do trabalho de superfície. Esses daqui já são jovenzinhos mais velhinhos, que a gente chama, porque eles já saíram da faculdade, já estão mais trilhando seus caminhos, são jovenzinhos mais velhinhos. E é o que a gente tem esperança de que amanhã ou depois apareçam vários Campana, apareçam vários Marcelo Rosenbaum, apareçam vários dos Índios da Costa, e ainda essa geração depois da deles, antes de chegar nos renomados otakus e por aí vai. Então é um trabalho que eu acho que é um trabalho de formiguinha, a gente está fazendo, a gente está conseguindo, e aí para poder não vir aqui ficar falando essas coisas todas sozinho, eu sempre gosto de trazê-los, porque eles aí meio que falam por mim enquanto eu bebo água, e eles vão conversando e vão trocando ideia para vocês. Eu acho que é assim que a gente vai entendendo melhor toda essa loucura que a gente fala, que é esse design arte, esse design colecionável, esse design com um rigor estético, com estranhamento, etc. e tal. É um assunto muito novo no mundo, não é só no Brasil, no mundo deve ter no máximo 15 anos que se fala sobre isso, e no Brasil a gente está há uns 4, 5 anos batendo nessa mesma tela, batendo nessa mesma tecla, para que a gente possa cada vez mais estar se acostumando e aceitando e comprando, porque eles precisam vender, claro, e facilitando esse mundo, essa economia do design fresco, contemporâneo, colecionável, por aí vai. Para a gente se situar um pouco, eu pedi para eles fazerem, cada um deles, uma mini apresentação, não vai demorar muito, mas para vocês entenderem o repertório de cada um, ou seja, o que é que eles fazem, como é que eles estão cada vez mais tentando levar a vida adiante dentro dessa coisa do design, para que depois a gente possa bater um papo de umas 2, 3 perguntas, então, e vocês também, se vocês quiserem participar, eu gosto muito também, de conversar e entender o que está por detrás dessas mentes criativas aqui, desses quatro jovens que estão aqui conosco, que são eles, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado, Chatan, mais uma vez por nos receber aqui e espero que gostem, tá? Bom, eu sou Bruno Jarrara, carioca, designer, 37 anos. O jovem aqui, é interessante falar, o jovem aqui não é cronologicamente a idade da pessoa. Eu sempre digo isso, a Inês Chertel, não sei se vocês conhecem ela faz aquelas coisas de feltro. A Inês começou com a gente, ela já tinha passado dos 40. E ela começou na área que a maioria era jovem, inclusive de idade. Mas a gente nunca julgou ela que ela era jovem porque ela tinha 10, 15 ou 40 anos. É o processo dela que era jovem, como é o processo de vocês também. É um processo novo, um processo fresco. Então isso é considerado como jovem. A nossa licença poética para poder estar, apesar dos seus 27 anos. Eu trouxe alguns exemplos de trabalhos recentes. Essa é uma coleção em terracota, em barro, que chama Conterrâneos. E a ideia justamente era de trazer uma rusticidade, uma simplicidade natural, muito brasileira ao mesmo tempo, para o mundo do design. Essas composições com objetos que já existem, na verdade, no mercado, são vasos e fruteiras, pode ir passando isso. Chamei de conterrâneos porque é uma família de objetos, que vem da mesma terra, então é uma variação, existem fruteiras, existem vasos, existem luminárias, enfim, feitos com o mesmo material.
trabalho muito com famílias, né, de objetos. Então, fruteira de 2, 3 andares. São pratos, né, para servir, enfim. Essa é uma outra coleção também de tableware, para uma marca portuguesa chamada Vista Alegre, conhecida, que eu desenvolvi em 2013 e, enfim, continua sendo bastante vendida, uma coleção que teve bastante sucesso, que eu usei ícones brasileiros e uma herança portuguesa, que é da fábrica, que tem quase 200 anos, então eu usei uma série de elementos que remetem ao Rio de Janeiro, ao Brasil, Portugal, essa relação de colônia e império. É uma coleção bastante grande, tem 72 itens, de travessas e pratos e xícaras e bules, enfim, bastante extensa. São formas que eu desenhei, são jarros de água. A coleção se chama Transatlântica, então o elemento água é bastante importante, o azul e branco é bastante tradicional, e o dourado, enfim, que é o ouro que eles iam buscar aqui no Brasil e levavam para Portugal. Essa é uma coleção recente de talheres para um chefe daqui de São Paulo, que chama Ivan Halston, do restaurante Tuju, e eu desenvolvi para ele, junto um convite da revista Wallpaper para a exposição Handmade, no ano passado, em Milão, de talheres para servir, enfim, montar pratos, servir, que tivessem uma relação também com a jardinagem que o Ivan ele tem. Ele planta ervas, enfim, folhas raras no restaurante, em cima do restaurante. Elas são feitas em aço, com banho PVD dourado. Talheres de salada. Eu me inspirei nas plantas, na verdade, para desenvolver esse trabalho, então a gente dobrou o aço como se fosse um caule de uma planta. Tá aí a coleção inteira, são 10 peças, tá? Ficam disponíveis também, à venda, online, ou venda história. Acho que é isso. O que é interessante vocês notarem, enquanto eles arrumam para o próximo, que é acho que é o Simões, é exatamente isso. Esse design que a gente fala, toda a criação tem uma história por detrás. Ele não só foi fazer uma coleção de talher. Ele foi fazer uma coleção de talher, ele foi contratado, ele foi comissionado por um dono de um restaurante, que por sua vez tem uma horta, que ele quis fazer uma relação para poder ter um conceito. Então sempre a gente vai estar batendo em cima da tal historinha que vem por detrás. Porque é isso que sustenta esse tipo de design novo que a gente está falando. Não é fazer pela necessidade da peça, é fazer pelo conceito que aquela peça pode ter além da necessidade. Então é muito comum vocês veem, que eu tenho certeza, muita gente não vai gostar de pegar naquele cabo que é referência da caule, etc. e tal. Então, a função em muitas peças, ou quase na maioria dessas peças, ela é secundária. O mais bonito é a estética que aquela peça apresenta. E é isso que enriquece o tal do design colecionável, o tal do design contemporâneo, a arte, etc. e tal. É o processo escultórico. Quem gosta e há quem não gosta. Não é isso o problema. Mas existe um conceito. Então, se alguém chegar para ele e reclamar, mas por que esse negócio aqui está rodadinho, uma porcaria, não sei o que, ele vai dizer, não, não é. Tem porque é assim, 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 assim. Então é isso que é bom da gente sempre ver, que existe um conceito por parte de todas as criações que eles fazem e os outros designers que estão conosco também fazem. Bom, eu fiz para vocês uma seleção de uns trabalhos um pouco mais autorais, porque justamente quando a gente começou a discutir essa coisa do design essencial, do design contemporâneo, eu sempre fico pensando na questão do o que é essencial hoje, quando tudo já foi criado, quando tudo já foi feito, quando o que você pode fazer como criador para não fazer mais do mesmo. Então, eu acho que hoje, quando a gente já tem tudo, tem acesso a tudo, o mundo está tão democrático, o essencial é o emocional, é o que você consegue criar de link emocional, afetivo com uma peça, com um objeto. Então eu trouxe, na verdade, um grupo de peças que tem uma historinha por trás, que eu acho que é isso que faz você... é isso que desperta interesse no design hoje em dia. Aqui eu abro só com essa imagem da Lina, porque ela é meio emblemática para mim, porque foi quando eu abandonei, entre aspas, a carreira como arquiteto, porque nesse espaço eu decidi que eu queria ser designer. Quando eu via uma casa como essa, um jardim como esse, tudo integrado, e um mobiliário integrado à casa de uma maneira que eu nunca tinha visto. Então aí eu decidi fazer esse turning point na carreira, e com essa peça, muito inspirada, então que a arquitetura se desenvolve em torno do verde, assim como o pátio ali da Lina, que a escada percorre aquela árvore,
e toda a sala é envidraçada com vista para a árvore. Eu fiz essa decomposição arquitetônica, essa geometria, essa matemática de raios e ângulos e encaixes para criar uma arquitetura que envolvesse um vaso. Então, na verdade, é um vaso que virou uma mesa de centro, virou uma mesa de apoio, e ele não tem face, ele não tem lado, fundo, frente, você aponta ele para onde você quiser. Aqui, uma outra coisa só daquela imagem que eu acho legal é porque, como eu achei a casa da Aline é super viva, mesmo não sendo habitada, ela tem uma história, uma presença quando você pisa lá dentro, eu queria que esse objeto, essa mesa também fosse viva. Então, por isso que existe aquele balanço, e se você deixar a planta morrer, a mesa cai. Então, porque o balanço ali está na densidade da terra. Então, a terra úmida tem um peso, a terra seca tem outro. Então, se você não cuidar da sua planta, é como se você não cuidasse do seu objeto de design. E ele cai. Aqui também é um pouco do repertório como arquiteto, que a gente está sempre buscando essa coisa da luz e sombra, reflexos e tudo mais. Então, eu sempre fico tirando essas fotos desses ângulos que me atraem muito quando eu vejo essas geometrias naturais, assim. Então, aqui tinham toda essa série de reflexos triangulares e ficam gravados no HD, esperando uma ideia que tenha a ver, ou um conceito surgir. Pode passar. E daí, justamente, surgiu nesse projeto. Então, eu tinha feito uma trilha entre Teresópolis e Petrópolis de 4 dias. Daí foi super desgastante, eu terminei ela acabado. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que retrate esse estado de total falecimento, exaustão. E daí eu fiquei pensando muito na questão da imagem, da vaidade, do reflexo, porque numa trilha você passa 4 dias sem se ver, sem ver a própria imagem, né? Quem é você? Você está numa reflexão muito mais espiritual, contemplativa, do que do eu, né? Então eu decidi fazer um espelho, justamente para ser o antagonista dessa experiência, e é um espelho que ele é todo móvel, então você tem essa base de madeira maciça, e 3 espelhos soltos, meio que numa geometria de um morro, de uma serra, de uma montanha, e cada espelho é de um acabamento. Então tem o cristal, o fumê e o bronze, então é como se fosse a passagem do dia, né? Para contar um pouco um círculo dessa experiência, você move ele de acordo com quase como o seu humor, o seu estado de espírito. Então você pode posicionar e ver o seu reflexo mais quente, mais frio, mais escuro, mais claro. E daí, como a peça foi inspirada numa trilha, eu decidi fazer uma nova trilha com a peça nas costas. Então eu fui até o Atacama fazer a trilha do vulcão do Atacama, em que eu passei 2 dias, a gente passou, eu e a minha esposa, sempre me acompanhando nessas roubadas, mas a gente passou 2 dias andando até o vulcão, mas ela aproveita também. E daí a cada quilômetro eu ia pondo esses espelhos, pegando reflexos, porque também a montanha, como o Atacama tem o solo muito salino, as montanhas vão mudando de cor, então vai do roxo ao laranja com o passar de minutos, assim. Então de quilômetro em quilômetro, de hora em hora eu ia parando e posicionando o espelho de algum modo para registrar. Aí também era outra questão que sempre me preocupava, da liberdade do móvel, né? A gente sempre pensa um móvel ligado ao espaço, ligado ao processo de industrialização, ou questões econômicas e tudo mais. E eu ficava pensando qual seria a revolução do móvel, como o móvel poderia se libertar de tudo isso, de todo um establishment. E daí eu pensei muito na Revolução Francesa como um starting point assim, da revolta dos móveis. Então, na verdade, esse foi a inspiração para essa coleção, que é a coleção Liberté, que é muito tem um frame certinho, metálico, do que seria um móvel convencional, né? A cadeira é sempre os palitinhos da perna, o assento e o encosto, a mesa de centro também, os palitinhos. Então, é um grid super cartesiano do que seria um móvel que a gente imagina, que a gente desenha quando criança, só que com uma superfície translúcida e com uma geometria completamente livre, que liberta o móvel das amarras convencionais, de um certo modo. É como se ele fosse um elemento vivo que se liberta, ele ganha braços, ele ganha corpo, e ele se solta dessa estrutura em que a gente fica tentando amarrar ele. Então meio que, até fiz uma foto ali como se fossem uns animais na floresta, assim, uma coisa meio que um móvel tendo pernas próprias.
Aí, outra questão muito ligada a uma discussão que o Valdir levantou também aqui no começo, do design art, design colecionável. Eu fiquei pensando muito o que faz o design ser colecionável, o que faz o design ser arte, ou estar nesse limbo, de certo modo. Então, eu fiquei muito tentando pegar o banal, então uma geometria banal, e transformar ela em videoarte, então fazer experiências de vídeo, de foto. Fiquei convivendo com esses grids, experimentando materiais, até a hora que veio a inspiração do ruído, né? Esse ruído, então, essa relação entre design e arte é um ruído, que a gente não sabe explicar. É que nem quando a gente fala arquitetura é arte, fotografia é arte, existe esse ruído de identificação. Então, por isso eu usei aquelas espumas muito usadas em arquitetura, que são as espumas anti-ruído. Então, eu criei essa coleção do anti-ruído. Pode passar, por favor. Que são essas peças que eu esculpi em aço, remetendo a espuma, mas que na verdade já tem um tampo solto, que para cima você não consegue sentar nesse banco, você não consegue apoiar nada se você usar como uma mesa de apoio. Então é uma escultura. Eu não sou artista plástico, mas eu criei uma escultura e me senti na liberdade de criar uma escultura. Mas se eu inverto o tampo, ela vira uma mesa de apoio, ela vira um banco. E daí eu posso me afirmar, eu sou designer. Então, na verdade, eu posso ser nada, eu posso ser as duas coisas. É uma peça que questiona esse ruído. Aqui é um outro trabalho que eu faço em paralelo ao trabalho de designer, que é a curadoria. Então, eu tenho um estúdio que a gente faz experimentações, faz pesquisas de design. E eu fiz essa exposição chamada Processo Arquivado, com a dupla da 88 e o Paulo Goldstein, porque eu visito muito, assim, esse trabalho que a gente faz na Made, a gente visita muito ateliê, a gente está sempre em contato com os designers, e tem muita coisa que fica escondida na gaveta, na estante, na prateleira, ideias que são abandonadas, e isso sempre me chamou muito a atenção. Então eu fiz uma exposição que nada mais é do que o arquivo, eles expõem esse arquivo para o público. Então a gente montou um corretor de prateleiras, de estantes, com todas as peças que estavam abandonadas nos estúdios desses dois designers. Daí tem protótipos, tem peças experiências com materiais, experiências com componentes, com acabamentos, uma série de ideias que acabaram não indo para frente. E no final, essas peças também que encerravam a exposição mostrando todo o potencial, né? O que todas aquelas pecinhas, aquelas experiências poderiam se tornar. Então, a vitrola que virou bar, a cadeira tonê misturada com massarine, que vira uma terceira peça, a cadeira feita de palitos, tudo isso mostrando que aquele arquivo vivo pode ser design também. E aí é um outro projeto que eu montei, que é uma residência artística para designers, é a primeira residência internacional para design do Brasil, em que eu trouxe o norueguês Magnus Petersen para fazer uma interpretação do que seria o design escandinavo no Brasil, porque a gente tem muita essa influência do design escandinavo, é uma tendência forte do minimalismo, né, e dessa estética super funcional, mas se o escandinavo tivesse aqui mesmo, o que ele criaria? Será que ele criaria do mesmo modo que ele cria na Escandinávia? Então, essa foi a provocação e ele ficou 2 meses aqui para tentar responder essa pergunta. E esse é o resultado, ou seja, não. Ele reviu todos os conceitos dele como designer, como artista, isso foi muito interessante. Então ele usou o concreto, pelo qual a gente está cercado, como inspiração, mas ele começou a ver que o concreto não respondia ao que ele estava vendo, a profusão de cores que a gente tem aqui, os cheiros, todos os contrastes. E ele começou a brincar com o pigmento, então ele misturou o pigmento líquido em pó, ia tingindo o concreto, tentando criar um personagem, uma paisagem que fosse condizente com o que ele estava vendo. Então você começa a ver a primeira cadeira azul, seria a visão ortogonal dele, foi a primeira peça que ele fez. Todo em concreto, tem ali o eixo, retinho, tudo cartesiano. Na segunda ele já começa a arrancar uma perna e pôr uma barra um tubo de aço. Na terceira tem mais cor, embaixo ele arranca uma perna e fica só com 3 pernas, começa a torcer o aço. Então ele vai se libertando e foi cada vez mais abandonando o racionalismo com que ele tinha chegado. Então foi bastante interessante esse processo de de reconstruir o próprio repertório. Então, de novo, a gente falou de conteúdo, falou de conceito, a gente falou de história, de experimentação,
de processo. Para eles é muito mais importante o processo do que o produto em si. É como eles acompanham, como eles fazem todo esse caminho para chegar naquele determinado produto. Então são novos também, novos termos que são usados nessa produção de design contemporâneo, nessa produção que a gente fala desse design. Eu só faço essas chamadas assim, atenção, para que vocês vejam que não tem truque aqui. Não tem aquela coisa, vou fazer isso porque vai ficar mais bonitinho. Não, tem história. Esses meninos, eles têm uma bagagem por detrás que eles investem tempo pesquisando, estudando, para chegar nisso que vocês estão vendo aqui. Então é uma coisa muito bacana, porque é você ver o movimento brasileiro do jovem designer seguindo uma linha, mas seguindo uma linha com consciência, com conteúdo, e não para se aproveitar. Vou fazer agora móvel de edição limitada que eu quero vender em feira de edição limitada. Vende um ano, no segundo ano não vende. Se não tiver toda essa bagagem por detrás, se não tiver todo esse investimento pessoal deles por detrás. Carol, agora? Olá, sou a Carol. Eu me formei em arquitetura, só que eu sempre procurava cursos que complementassem a minha parte de liberdade criativa, fazer com as próprias mãos. Eu sempre gostei disso. Desde pequena eu até fazia os móveis das minhas bonecas, então eu gostava bastante de experimentar, usando até materiais que estavam próximos a mim. Nesse caso foram caixinhas de remédios, que meus pais são médicos, então eu fazia com as caixinhas os móveis das minhas bonecas, dividia os ambientes com porta-retrato. Então acho que desde pequena eu sempre tive esse olhar. E no último ano da faculdade eu fui no MUBI, que os irmãos Campana davam um workshop lá, e fiz o curso com eles. E eu era a que mais falava entre minhas amigas que eu ia ser arquiteta, que eu estava na faculdade de arquitetura. E depois desse curso, mudou toda a minha vida. Então, pode passar. No curso era construção do objeto, chamava. Então, eles falavam para a gente olhar sempre para os materiais que estavam ao nosso redor com um novo olhar. Então, praticar isso com muita liberdade. E um dos produtos que eu criei no curso foi esse revisteiro, que ele é feito justamente com um material do nosso dia a dia, que é esse plástico de PVC, muito usado para fazer cortinas de banheiro. Então a ideia foi criar um objeto que ele fosse livre, né? Então eu coloquei rodinha e você podia levar o revisteiro, que é uma coisa pesada, para qualquer ambiente. Essa chapa que eu usei era uma chapa de inox. Porém, eu gostava de ir num lugar que é o descarte de todas as coisas de inox. Então essa chapa é segunda mão, ela tem as marcas de segunda mão, porque ela é descartada pela indústria, justamente porque ela tem defeitos, que para mim era incrível. Então eu comecei fazendo com essa chapa de inox, com um artesão do metal mesmo. Só que depois começou a ficar muito caro fazer com inox, porque ele foi subindo o preço. Naquela época eu não tinha muito para investir, então eu acabei indo para o acrílico, também para dar essa leveza para a peça. Então essa foi a primeira peça que eu criei em 2000. Depois tinha uma loja na Gabriel, que era a Zona D, que foi uma loja bem importante naquela época. Aquela época que eu digo 2000 até 2008, acho que ela ficou aberta. Então ela foi uma grande impulsionadora do design na época. Tinha poucas lojas que faziam isso, a Interdesign, a Zona D e a Benedict eram as lojas, então todo mundo queria estar lá. A Andrea falou: Carol, preciso que você crie um vaso para mim. Eu falei: putz, vou criar um vaso, eu sempre fazendo coisa com materiais cotidianos e tal. Foi a minha primeira peça que eu fiz, sem usar necessariamente um material do cotidiano, mas uma imagem que para mim é muito forte para fazer um vaso, que é o buquê. Então eu me inspirei no buquê de flores, só que você pudesse usar esse buquê, esse vaso, de diferentes formas. Então eu abri ele, então você pode usar ele separado e junto. Então você junto, ele é como se fosse um buquê de casamento, segurando. E ele foi selecionado para uma exposição em Milão, no Teatro Armani, pela Wallpaper. E para mim foi um grande impulsionador também da minha carreira como designer.
Também fiz uma linha olhando para esse material, que até foi um material que a gente usou bastante no workshop com os Campana, que a gente usou a câmera de pneu reciclada. Na época eu acabei fazendo, a gente fez uma instalação para uma revista que é a Sem Número, a número 1 da Sem Número, junto com um grupo de design que existiu durante aquela época do workshop, que era o NoTech, e eu não tinha feito nenhum produto meu. Então, um dia também pesquisando couro, estava pesquisando outras coisas, que também é algo muito presente no meu trabalho, a pesquisa de materiais. Então, sempre que eu estou andando, às vezes eu estou procurando uma outra coisa, eu acabo achando outra que vai me despertar a atenção para criar. Então, esse foi um dos casos que eu estava nessa loja de couro e no canto, lá escondido, tinha uns pedaços de pneu, de câmera de pneu, e eu lembrei, putz, foi um material que teve no workshop, mas eu não fiz um produto, eu queria muito fazer. Aí eu achei essa câmera, ela era pequena, levei para o ateliê, pus em cima de uma cadeira, de uma estrutura de cadeira que eu tinha, enrolei elas e falei, vai ser assim. Infelizmente eu não estou com essa foto, que é muito, muito importante também. Só que eu precisava de faixas maiores. Então, saí de novo em busca desse material, encontrei as faixas maiores, porém elas eram muito grossas, elas tinham 1,40 de largura e eram muito grossas. E o engraçado disso é que elas eram vendidas como pneu de avião, câmera de pneu de avião. E eu, fiquei com essa ideia na cabeça, procurando, pesquisando, levei para um monte de fornecedor, ninguém queria costurar esse negócio. Então eu fazia uma faixa contínua com uma câmera super grossa, com esse material super grosso que é usado para sola de sapato e fazer rodos. E eu achei uma pessoa que costurava. Ele costurou a primeira. Depois que ele acabou, ele falou, olha, você não me venha mais com esse negócio, porque ainda eu fazia uma faixa contínua, que eu queria que ele fosse contínuo. Então ele tinha que costurar uma a uma à mão. Ele costurou super bem, mas ele falou, me esquece. É a única que eu vou fazer. E aí eu fiquei com ela, tentando arrumar fornecedor. Então isso é uma questão muito difícil. Como eu mexo com materiais diferentes do que as pessoas estão habituadas a trabalhar, então acaba sendo difícil achar um fornecedor que tope fazer essas coisas malucas que a gente inventa. Então eu consegui, justamente foi na MAD, na primeira, em 2013, um amigo meu me apresentou uma pessoa que ele falou, olha, você tem que conhecer ela. Era a pessoa que fazia uns acessórios com câmera de pneu. E quando eu conheci, ela me levou para os artesãos que costuram esse material. E foi aí que eu consegui fazer a minha primeira cadeira, já pensando numa forma fácil de você montar ela. Então eu separei ela em duas partes. Então você tem o encosto e o assento separado. A costura, eu queria insistir na ideia da costura, então eu coloquei como se fosse um acabamento como se fosse uma roupa, ela veste essa estrutura. Depois eu criei o balanço, que é também feito com o mesmo material, só que de uma nova forma. E hoje, esse ano, eu estou lançando esses dois banquinhos, que eles também são todos costurados à mão e são desmontáveis. Então, eu continuei explorando esse material que é reciclado. Então, isso para mim também é super importante. Também tem a minha linha de cinto de segurança, que também ele surgiu dessa pesquisa desses materiais cotidianos. E nessa pesquisa eu tinha comprado muito tempo atrás um cinto de segurança, aquele convencional, que é um cinza, e guardei lá na minha estante de referências. E um dia eu precisava criar uma peça para Made ao Jabá, né? Para a primeira Made que teve, 2013. Então veio a poltrona cinto. E eu não queria só criar usando o material, porque aí seria muito fácil, né? Então eu quis juntar dois conceitos que eu acho bem brasileiro, que é a cadeira de praia, com um espaldar alto para você descansar, e a estampa de cestaria indígena. Então eu dei um zoom numa estampa de uma tribo indígena do Amazonas e criei essa composição de cor. Uma coisa engraçada foi que não só eu tinha o cinto cinza, mas também eu achei uma explosão de cor de cinto de segurança. Não me perguntem para que é usado, porque eu nunca vi todas essas cores nos carros, mas existe.
Então eu não mandei fazer, também é uma coisa bem importante no meu trabalho, eu não mando fazer a cor ela vem até mim. Então eu não escolho a cor do momento, eu escolho a cor que está no material, então eu trabalho muito em cima disso, não pensando em tendências, eu nunca, não costumo pensar nisso, eu penso na composição, no meu conceito, na ideia de usar a estampa indígena, então não eu acabo não seguindo muito o que está na moda. A chapa de ágata também, ela é a ideia da transmutação da função do objeto. Eu sempre vi isso em feirinhas populares, as ágatas incríveis sendo usadas para sino dos ventos. Então isso para mim me intrigava muito, ou para suporte para livro. Minha mãe e meu pai sempre ganhavam esses presentes também quando eu era pequena, tem porta-copos de pedra. Então é uma coisa que sempre teve presente e que me chamava muita atenção. Só que eu não sabia como usar, então guardei na minha estantezinha de referências e eu acabei criando essa linha, que é a linha Ágata. Ela é feita com essas chapas. Quando eu vou na loja que vende esse material, só tem gringo na loja. Então é uma coisa muito incrível e que como a gente está habituado a ver isso de uma forma banal, a gente acaba banalizando o nosso olhar. Então eu quis trazer isso para o mundo do design e também de uma forma única, porque eu não vou ficar produzindo essa mesa, 15 mesas, 20 mesas, ela é edição limitada, porque ela também não é tão fácil de construir. Então foi um desafio também usar esse material como uma mesa. E eu também tenho o espelho, que acabou surgindo depois. Que a luminária Anel, ela também surgiu logo depois do workshop. Eu encontrava esses rolos de mangueira colorida, também usados para fazer cadeira. E eu resolvi tentar colocar uma luz nessa peça para ver como que ela ficava. Então eu achei um efeito muito bonito. E na época eu criei uma estrutura que eu fiz de acrílico, porque era mais fácil para eu fazer na época. Só que a lâmpada que eu usava era uma tubular fluorescente. Só que era muito complicado, porque o acrílico, depois de um tempo, ele rachava, então ele não aguentava. E aí eu deixei também esse projeto um pouco parado, porque eu não achava como que eu ia fazer essa estrutura. E naquela época eu falava, não, eu quero transparente, eu quero mostrar o material e tal, mas não ia dar certo. Então, às vezes eu fico com uma ideia muito fixa e depois de muito tempo ela amadurece. E eu investi nessa peça de aço inox escovado, que ela faz a forma ela segura a mangueira e ela ao mesmo tempo ela tem um anel que é uma faixa de inox também, que hoje com a profusão do LED no mercado eu faço ela toda de fita de LED. Então a fita ela se enrola nessa faixa de inox e ela ilumina a peça dando acabamento. Essa linha é uma linha que eu lancei na firma Casa em 2012, com a mesa cobre, que é essa aqui, onde o Valdir, que era o curador, aí ele me chamou para essa... ele me chamou, me convidou para participar de uma exposição lá, e eu mostrei a mesa, ele ficou louco e colocou minha mesa na exposição. Então, eu também a ideia foi usar os tubos de cobre, que é uma coisa que, por ser arquiteta, né, a gente acaba fazendo uma obrinha e sempre vendo aquele tubo de cobre atrás das paredes. O cobre, um material nobre, incrível, super sofisticado, sendo usado atrás das paredes. Então, todo aquele emaranhado para você chegar nos pontos de água, isso me chamou muita atenção. Então, eu resolvi trazer toda essa estética para a mesa, para o tampo da mesa. E além de tudo, as peças, tinha umas conexões que eram de latão. Então, foram dois materiais que eu acabei trabalhando bastante
E dele surgiu a mesa lateral, surgiu... Essa aqui era edição limitada, de 7 peças. Aí surgiu essas 2 luminárias que eu fiz ano passado. Um escritório de arquitetura, o MM18, me convidou para fazer as luminárias do novo escritório do Airbnb em São Paulo. E eles me deram uma referência que era uma coisa meio geométrica, meio triangular. Eu olhei para aquela referência e falei, não, faz isso. Eu falei, não. Aí eu criei a luminária pantográfica, que já era uma coisa que me chamou muita atenção, que é aqueles cabideiros de madeira, que eles abrem e fecham, super popular. Então essa também era uma coisa da minha estantezinha de referências. E eu falei, bom, vou pegar isso e transformar na luminária. A luminária vai abrir e fechar, vai ter esse movimento, então você pode brincar com a luz no mesmo objeto. E a ideia daqui foi também usar as conexões e o cobre, mas de uma forma livre. Essa coleção é a linha Amor. Eu queria trabalhar com madeira, como eu não tinha trabalhado ainda, porém de uma forma minha. Então, como eu uso bastante couro nos meus trabalhos, eu encontrei essa madeira, que é uma madeira portuguesa, que chama Valchromat. Ele é um MDF tingido. Então ele é tingido naturalmente, com fibras naturais, então isso me chamou bastante atenção também. E a ideia era trabalhar essa madeira, entalhar essa madeira. Então eu fiz um desenho que eu entalho ela numa CNC, que é uma máquina super high-tech, e a composição da cor surgiu de um livro, que é Psicologia da Cor. E essa composição com mais vermelho e um pouco menos desse lilás meio roseado é o que significa o amor psicologicamente. Essa linha, daí depois eu comecei a trabalhar no Primeiramente também, com vidro soprado. Eu conheci uma fábrica de vidro soprado e, na verdade, o vidro ele já estava presente na minha vida há um tempo, né, de pesquisa, porque eu participei de um workshop na Itália em 2004, na Bormioli Rocco. Foram 40 dias de workshop para a gente criar uma linha de vidro temperado. Então, eram vários designers do mundo, 8 designers do mundo, e eu era uma delas. Então, entrar naquela fábrica, a fábrica na Itália é bem diferente da fábrica no Brasil. É toda automatizada, eu não via quase pessoas. Então, eram máquinas cuspindo bolas de fogo, montanhas de vidro. Aquilo, nossa, me deixou maluca. Só que aqui não tem muito lugar que trabalha com vidro. Aí eu conheci essa fábrica em São Paulo e eu quis trabalhar com vidro soprado. Lógico, a gente tem boas referências aqui no Brasil, então eu queria criar da minha forma. Então a minha investigação foi experimentar como eu podia deformar a forma natural do sopro do artesão. E a ideia também era transgredir a forma como eles produzem vidro em série, que é dentro de um molde. Então eu criei um molde, mas meu molde seria externo, porque ao mesmo tempo que eu tenho um molde que faz essa forma do V da peça, o sopro do artesão é livre, então cada peça torna-se única. Então depois eu criei o vaso bola, que ele é incolor. O próximo foi criar o colorido, então o rosa, o âmbar e o verde. E eu queria investigar ainda essa ideia da deformação desse sopro, mas de uma nova forma. Então eu questionei os artesãos falando, bom, vamos pôr um peso de vidro nessa peça para ver como ela reage. Então aqui eu coloquei um peso de vidro, mas eu quis colocar cor também, que é feito com pó de vidro colorido. Então é no mesmo processo do calor, ele deforma. Ele deformou tanto que ele formou o vaso gota. Então é o vaso gema e o vaso gota. E foi muito interessante. Hoje, não estou aqui com a imagem, mas eu estou lançando na feira uma nova deformação dessa bola do sopro do artesão, sempre deixando a identidade dela livre, que é a bola flutuando nessa estrutura.
Então vocês podem ver lá no Jockey as novas peças, vou instigar vocês a irem para o Jockey. Essa também que é o objeto do cotidiano, a régua, que também está bem presente no meu trabalho. Eu tinha feito umas experimentações com réguas de plástico, comprei várias réguas, tem um monte lá, porque comecei a queimar elas com um soprador, tudo feito na mão. Tentava pôr no forno, só que ela derretia muito, não dava acabamento. Foi uma experimentação, também guardei, porque na época eu não tinha esse fornecedor. Então, com a ideia, quando eu comecei a investigar vidro, o primo desse meu fornecedor também tem como posso dizer, uma oficina de vidro, só que ele trabalha com outro tipo de técnica, que é o fusing. Então, é uma técnica que você cola os vidros no calor. Então, eles vão para o forno 800 graus e são colados. Então, eu transgredi a ideia da régua, agora usando como bowls, como suportes para docinhos, bolos, então, pão. Então, a ideia de recriar a régua, só que de uma nova forma. Aqui é a coleção, o dispenser de água, que também surgiu da ideia do vaso bola, que a gente fez uma exposição com o meu novo grupo de design, que é o Invasão, novo, já faz um tempo já, na verdade. Novo porque eu já tive outro. E a luminária a cactus, que eu usei, eu peguei a forma do vaso. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei a forma que eu fiz para o vaso bola para usar para outras funções também. Então, foi muito bom porque eu fiz a luminária, só que a base dela eu quis fazer de mármore, para justamente elevar ela e colocar o LED dentro. E como a gente não tem, é difícil a gente conseguir um bloco de mármore, e a gente tem sempre que experimentar e inventar uma nova forma de fazer as coisas. Então, eu tenho o meu marmoreiro, que ele, na verdade, é um artista. Então, ele pega a placa de mármore, corta a faixa e vai colando ela em volta do meu vidro. Como o vidro não tem uma forma, ele tem que fazer 1 a 1. Então, ela também é edição limitada, justamente porque é muito manual, né? A xicrinha também surgiu para essa exposição que a gente fez com o tema cozinha, junto com Invasão, e o copo também, usando a ideia do metro. Então, o metro aqui ele entra como alça da xícara e aqui ele entra como base do copo. Então, outra coisa que vocês veem no processo que a Carol mostrou, o trabalho a 4 mãos. Ela não faz tudo sozinha, ela cria e ela provoca um artesão para fazer. É o resgate do fazer, da artesania, que vai provocado por o que ela diz, porque aí geralmente a primeira resposta dos artesãos é dizer, não consigo fazer, não dá para fazer. Ela vai lá, ela insiste, ela faz. É esse tipo de também co-trabalho, co-produção, co-criação. Então isso é muito importante também, que é uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma de você estar produzindo essa linha de design que a gente vê, que a gente está acostumado a olhar agora como esse design novo. Ricardo. Bom dia, acho que ainda é bom dia. Meu nome é Ricardo Graham, e eu sou especializado em marcenaria. Eu estudei ebanisteria, eu sou ebanista, vamos dizer, um marceneiro de móveis finos, vamos chamar assim, né? Estudei na Europa e, por paixão mesmo, fui chegando ao mundo do design pela madeira. Foi a madeira que me trouxe para o design, né? Então, estou trabalhando desde 2006, né? Não faz muito tempo, mas eu acho que o amor pelo trabalho mesmo, pela madeira, pelo trabalho manual, me levou a chegar aqui agora, sentar com esse pessoal, estar aqui em São Paulo apresentando meu trabalho. Então eu vou apresentar algumas peças. Meu trabalho é bem artesanal mesmo, né? Eu sou uma pessoa que cria e desenvolve botando a mão na massa. Eu trabalho muito mesmo, junto com os funcionários da oficina, né? Então essas peças, agora que eu estou apresentando, tem essa cadeira que chama cadeira 3 pés e essa mesa redonda também de 3 pés, né? São feitas bem com um trabalho bem artesanal de encaixe, especialmente encaixe. Gosto muito de trabalhar com encaixe. Essa cadeira ela está realmente decolando, aparecendo bastante. É uma peça que eu gosto muito, muitíssimo.
Ali você vê no trabalho, todo o trabalho de encaixe manual, né, as borboletas que a gente chama, que são aquelas gravatinhas pretas, né, serve para união. Pode seguir. Bom, aqui, então eu estou apresentando na MAD, aqui é o stand atual na MAD, né, onde eu tenho a cadeira 3 pés, o banco Sela, que é uma outra super peça, depois vai aparecer um pouco mais dele, e a chaise, que é uma novidade. A gente tem sempre que levar uma novidade, eles falam novidade, novidade. Então, tinha essa novidade aí para levar, e eu tinha ela guardada na cachola, é um projeto que eu estou trazendo agora. É muito trabalho manual mesmo, então ali aquele feijão, aquele caroço ali é de madeira mesmo, é para provocar, querer botar a mão, sentir ele como é, né? E faz muito parte do meu trabalho, a coisa do toque, né? É bem por aí mesmo. Bom, então tem mais fotos, eu estava pedindo para o pessoal me ajudar, uns outros designs, ele, põe essa aqui, põe aquela ali, então tem mais fotos aí eu trabalhando também. Enfim, essa cadeira 3 pés, ela foi premiada esse ano, ela saiu na Wallpaper também esse ano, na capa da Wallpaper, que me deixou muito orgulhoso. É um trabalho bem artesanal, mas ele ficou com uma linha muito elegante, muito bonita, né? Trabalho com corda natural, ela é feita com corda de rami, que é uma fibra, vamos dizer, prima do linho, né? Como se fosse. E então ela é tensionada por baixo, esticando como se tivesse um torniquete, né? Então a gente vê ela de perfil, sem corda, que na verdade é para usar com corda, mas ela é muito bonita. E você vê também no encosto dela o trabalho feito na união, né? É fundamental o trabalho manual no meu trabalho. Então ele vai aparecer, ele sempre vai aparecer, né? E ali realmente tem bastante o trabalho manual, que é naquela junção que são feitas por 2 peças, não é uma só, né? E parece um galho, né? Então a gente trabalha, ele é bem gostoso de botar a mão, e volta e meia no meu trabalho a gente quer botar a mão mesmo, é uma coisa bem que instiga, né? Dá vontade. Bom, aí eles falaram, pô, põe essa aqui, você ali trabalhando, né? Então vamos lá, botou eu ali com a mão na massa, dando acabamento na cadeira, né? E eu sou marceneiro mesmo, eu estou ali dentro da oficina, e muito da minha criação acontece porque eu estou trabalhando, né? Então, eu não estudei design, mas o design sempre esteve muito presente, talvez porque eu gostava muito das coisas que haviam em casa. Eu fui descobrindo depois, pela paixão pela madeira, quando eu embarquei no mundo da marcenaria, que eu tinha um olho para madeira já desde muito pequeno, né? Adorava os brinquedos de madeira. Eu só fui descobrir isso bem depois, só me lembrar disso bem depois, né? Então, a criação acontece muito na inspiração, pelo tato, pelo tocar, deixar fluir uma parte que não é a parte muito do racional, não. É do sentimento, né? Do gosto pelo tato, pelo material. A madeira me diz muito como eu vou trabalhar, né? Se é uma madeira mais dura, ela fala, vai mais por aqui. E aí a ferramenta também me diz muito como eu devo me relacionar com aquela madeira, né? A madeira dura, ela fala, não adianta querer me cortar, que eu não vou cortar bem não, né? Então, você tem que usar um tipo de ferramenta específico, outro, né? E isso ajuda a modelar, a chegar ao resultado final, né? Essa marcenaria é tua? Essa marcenaria é minha, Fica em Nova Friburgo, interior do estado do Rio. Produz as peças. Eu e uma pequena equipe, né? Isso aí. Bom, mais uma foto da cadeira. Eu quis utilizar... Tem gente aqui que tem essa cadeira. Eu quis utilizar o branco da madeira, que a gente chama de brancal, né? Que é essa parte que está aqui na frente. Ele muitas vezes já foi desconsiderado como uma parte da madeira que deveria ser rejeitada, porque justamente tem menos... então os insetos costumam... É ali que eles gostam de comer, né? Então os furinhos normalmente na madeira ficam ali. Mas algumas madeiras, como o IP e outras madeiras, o IP é uma madeira muito dura, ele segura as pontas e... eu acho que... não sei, talvez o cupim ainda não tenha broca de vidro, então eles não furam o IP. Mas... então a gente usou ali o branco porque ele estava seguro, estava legal e dá uma super elegância à peça, eu acho lindo. E volta e meia eu estou explorando isso, né?
é um detalhe, porque é bonito, né, de ver. Então essa rosa é uma assinatura que eu tenho, que eu não uso na parte gráfica, não uso muito no visual, mas as peças sempre têm essa assinatura, eu queimo essa rosa, né, na madeira. Elas costumam ser as peças, a produção realmente não é muito grande, então é bem limitado, não é que seja, não é que eu não vá reproduzir, mas é uma produção realmente limitada, né? Então as peças são todas numeradas. Bom, esse banco aí é um xodó mesmo, é o Banco Sela, ele é uma peça que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque ela surgiu de uma forma também muito espontânea, por incrível que pareça, muito natural, né? Eu estava precisando de um banco na minha oficina e resolvi fazer algumas experimentações trabalhando mesmo, então ele foi surgindo à medida que eu ia fazendo. Eu tinha umas ideias do que eu queria, e como altura, como formato do assento, de leve, assim, eu tinha ideia, mas ali realmente aconteceu o que eu falei, que as mãos foram conduzindo o que era para ser feito, né? E aí ele foi surgindo. Eu fiz uma primeira madeira mais macia, né? Quando eu passei para madeira mais dura, eu quebrei ferramenta na minha mão, então eu tive que rever o processo de construção, né? Utilizando outras ferramentas, mas ele é muito orgânico e feito à mão. Realmente ele é feito à mão, né? E recebe um acabamento assim, bastante acabamento, né? Ele é muita lixa, mas ele é lindíssimo. Então eu não uso tingimento, eu gosto de explorar as cores das madeiras. Todas elas aqui são cores naturais, né? A gente tem do lado de lá à esquerdo peroba do campo, que aqui em São Paulo chamam de perobinha, se eu não me engano, que é demolição, é uma madeira que eu não encontro em madeireiras, assim, em serrarias. Depois tem o roxinho, que é uma madeira realmente roxa, o que é sensacional, assim, é lindíssimo, né? E essa aqui na frente é a pau-rainha, que é uma prima do pau-brasil, né? Muito dura e tem muito brilho, ela é muito densa, é bem pesada. Depois a sucupira, que é uma madeira um pouco conhecida, e também pau-rainha lá atrás, que não sei por que motivo elas variam de vez em quando de cor, né? Então aí é uma parte do processo, né, de trabalho, você vê que está tudo muito organizado, bem limpinho. E a gente então o processo de criação em formas assim bem orgânicas, assim, ou então em toda a marcenaria, a gente começa sempre com máquinas maiores, né, porque você tem as pranchas de madeira e à medida que o trabalho vai avançando, ele vai ficando cada vez mais especializado. E isso significa que as ferramentas vão diminuindo e elas vão chegando cada vez mais para a ponta das suas mãos, né? Então, no final da história, seus dedos é que comandam, sua mão é que diz o que é para ser feito, né? E aqui, então, está bem chegando no final da história do assento, onde a gente está usando, chama-se raspilha, uma ferramenta bem tradicional da marcenaria, para tirar os riscos da ferramenta anterior. Então é um processo que você usa uma ferramenta para apagar o anterior, e assim vai indo, até ficar lisinho, né? Então aqui é uma parte dos processos de construção, foi bem no início, então era um trabalho bem manual mesmo para chegar ao resultado, né? Eu não uso CNC, eu não tenho muito esse conhecimento. Aos poucos vai chegando para mim, mas ainda não usamos, né? Então o legal é que o trabalho manual, que ele foi bem do início até agora, ele permitiu, eu acho que por ser manual, é uma relação direta com o corpo humano, ele deixa mais humano o trabalho que você fez ali, no sentido de que é como se você senta no banco, a bunda reconhece que foi feito para ela, sabe? Então é bem gostoso mesmo. Então algumas fotos mais dessas peças, né? O de roxinho realmente é incrível. Isso é lá fora, numa galeria onde eles começaram a vender meus bancos também, em Paris. Bom, esse aí é todo... eu gosto muito de ferramenta, né? Como acho que todo mundo que trabalha com ferramentas, com marcenaria, gosta muito de ferramentas de marcenaria. Então aí eu fiz uma exposição uma vez em Brasília e quis botar as ferramentas que eu uso, que são a bancada de marceneiro, né? E ali tem o maço, né? Que é como se fosse um martelo, o formão e o serrote de madeira para
para brincar um pouco com isso, né? Usando as madeiras. E o Banco Sela está ali do lado da Paulistano, né? Lindíssima aquela poltrona. Novamente a bancada de macia. Bom, aí a gente juntou também o pessoal lá na nossa casa. Não, põe aí os seus desenhos, vai ficar legal e tudo. Então, aí tem algumas peças que essa realmente eu não estou mais produzindo. Então, um pouco dos desenhos e feito à mão mesmo. E acho que aqui a gente está meio que terminando. Foi uma peça realmente que foi exclusivíssima, 10 unidades. Já vendiu, já acabou, né? E esse é um banquinho que eu chamo de banquinho pirralho. É pequenininho, é uma gracinha, e ele é feito bem assim com rabo de andorinha, esses malhetes, esses encaixes, né? Ele é bem pequenininho, mas é muito legal. É isso. Então, outra coisa também que é importante, vocês veem que muito se falou de ajuda de computador no trabalho desses meninos. O trabalho é manual, desde o desenho da criação até o momento da finalização do produto. É um processo completamente linear, é um processo onde você tem sempre experimentação. Então, para esses jovens designers, por exemplo, os mais jovenzinhos, pensem nisso, pensem em experimentar, pensem em criar linearmente, pensem em ir buscar materiais na pesquisa de pé mesmo, nada de ficar atrás de buscar coisas mais fáceis. Cada vez que você vai buscar mais, vamos dizer assim, conteúdo, vai buscar mais conceito, você fazendo essa pesquisa de campo, você vai trazer mais história para dentro do trabalho de vocês. Para finalizar, é até aquele momento Marília Gabriela, né, que a gente gosta de fazer. Então é aquela coisa que eu sempre jogo para eles, qual a peça de design que eles gostariam de ter criado na vida e que não criaram. E aí, tem algumas respostas que talvez a gente conheça, outras não, e eu gostaria de ouvir deles agora, tipo assim, de bate-pronto, qual seria essa peça de design que vocês gostariam de ter criado que alguém criou na frente de vocês. Caroline. A cadeira vermelha. A vermelha, a cadeira do escultor, aquela de corda, que tem 600 metros de corda, está toda feita à mão, entendeu? E a boa sala da casa Bruno. A minha é a lounge chair dos IMS, do casal IMS, porque eu acho que ela foi inovadora e ela é atemporal. Eu acho que uma das maiores dificuldades para um designer é criar um produto que conte a sua história mesmo depois da sua passagem por aqui. Então, eles inventaram a técnica de curvar a madeira, de laminar a madeira e curvar a madeira. Eles reviram as escalas do produto, o conforto do produto, o uso, toda uma arquitetura que foi inspirada por essa peça, uma geração de arquitetos inspirada por essa peça. Então é a lounge chair dos IMS. Eu gosto de objetos simples e universais. Eu teria, acho que, criado a caneta Bic. Genial, genial. Bom, eu fui muito inspirado pela cadeira Três Pés do Terreiro, né? E seria ela, eu acho, nesse momento. Lindíssimo trabalho aqui. Eu passei quase 20 e poucos anos na minha vida como bancário. Eu sou um ex-bancário, economista, não tenho absolutamente nada a ver com o mundo do design. E ultimamente eu estava conversando com uma amiga minha, recentemente estava conversando com ela, e veio um termo que eu achei que foi muito interessante, que praticamente eu hibernei durante esses 20 e poucos anos. E acordei no momento de buscar e de, como vamos dizer assim, projeto de vida, tentar resgatar o trabalho que esses meninos estão fazendo, que eu acho que é um trabalho que tem emoção, tem conceito, tem consistência. E a gente conta com vocês para poder estar ajudando de boca em boca o que os Chapéu estão fazendo aqui, de abrir esse espaço para a gente vir conversar com vocês. É muito bom, porque é uma forma da gente estar tendo um espaço que é um espaço comercial, um espaço que tem uma linha comercial muito boa para ser vendida, trazer conteúdo, trazer informação. Então, de novo, obrigado a vocês, obrigado aos Chatanos, obrigado aos nossos jovens designers e aos próximos que podem estar vindo por aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Tem coquetel depois, não tem? Tem coquetel depois. Queria agradecer a todos vocês. Muito interessante você entender tudo. Muito interessante entender todo esse processo criativo de vocês. Cada um com sua loucura, né? Cada um com suas taras. E parabéns a Valdir pelo MAD, fomentar o design, que é muito importante, essa nova integração da indústria com o design. Acho que a gente está num caminho que futuramente teu prêmio, teu capa do wallpaper, também teu produto também no wallpaper. Então acho que é legal a gente começar a ter uma projeção internacional,
os Campanas, né, que são os nossos mentores que já estouraram aí no design, e o pessoal da Belas Artes, que esses trabalhos que eles mostraram são trabalhos, eles são estudantes ou recém-formados, trabalhos que tiveram uma curadoria do Valdir também,